Saí imediatamente do meu lugar, me aproximei da mãe e lhe disse que eu também não era da cidade, que ali todos eram muito indelicados, que não sabia contribuir para a educação da moça ensinando-lhe francês e informei-a de que era um homem de dinheiro. Convidei-a para subir na minha carruagem, levei-a para casa e tornamos-nos amigos. Elas estavam instaladas numa casa de hóspedes, pois tinham acabado de chegar à cidade. Elas me confessaram que tanto ela como a filha não podiam considerar a minha amizade senão como uma honra. Me disseram que estavam sem eira nem beira e que tinham vindo a Petersburgo tratar não sei de que assunto numa repartição do Estado. Ofereço a elas a minha ajuda, meu dinheiro. Dizem-me que tinha caído naquela soirée por engano, pensando que de fato ensinava a dançar. Ofereço-me por meu lado para contribuir para a educação da rapariga, ensinando-lhe o francês e a dança. Aceitam entusiasmadas, considero isso como uma honra e somos amigos até hoje. Se quiser podemos ir até lá, mas agora não. Acabe com as suas mesquinhas e vis anedotas, homem corrompido, patife e vil sedutor. Mas será o senhor Schiller o nosso Schiller? Schiller? Aí vem uma expressão aqui que significa onde a virtude se foi esconder. Mas ouça uma coisa, eu lhe contei tudo isso intencionalmente para ouvir as suas recriminações. É um prazer. Era o que faltava, que eu servisse de motivo de riso ao senhor neste momento, resmungou Raskolnikov, mal-humorado. Svidrigailov pôs-se a rir a plenos pulmões. Finalmente chamou Philip, pagou a conta e se levantou. Vamos, que eu já estou bêbado. Chega de conversa. Era o que faltava não ter reação, exclamou Raskolnikov, levantando-se também. Naturalmente não é um prazer para um libertino consumado falar de coisas semelhantes, tendo em perspectiva alguma intenção monstruosa do gênero, sobretudo em tais circunstâncias e diante de um homem como eu? Isso o excita. Pois bem, sendo assim, respondeu Svidrigailov até com certo espanto, examinando Raskolnikov. Sendo assim, o senhor me são um cínico de marca. Matéria para isso o senhor tem, e grande. O senhor é capaz de imaginar muitas coisas, vamos lá, e também de fazê-las. Mas já chega, só lamento que a nossa conversa tenha sido tão breve. Mas não se vá, ainda espere um momento. Svidrigailov saiu da taberna. Raskolnikov correu atrás dele. Apesar de tudo, Svidrigailov não estava muito embriagado. O vinho tinha subido à sua cabeça apenas por um momento e sua embriaguez passava de minuto para minuto. Parecia preocupado com alguma coisa muito grave e franzira o senho. Era evidente que tinha alguma expectativa que o agitava e inquietava. Pareceu mudar de repente de atitude para com Raskolnikov nos últimos momentos e foi se tornando cada vez mais grosseiro e sarcástico. Raskolnikov observava tudo isso e também estava inquieto. Svidrigailov levantava muitas suspeitas. Resolveu segui-lo. Saíram juntos para a rua. O senhor pela direita e eu pela esquerda, ou se preferia ao contrário. Adieu, mon plaisir. Adeus, meu encanto. Até o próximo agradável encontro. E dirigiu-se pela direita para o mercado do feno. Capítulo 5. Raskolnikov pôs-se a segui-lo. Que é isso? Exclamou Svidrigailov, voltando-se. Se não me engano, já tinha lhe dito. O que quer dizer que... Isso quer dizer que agora não o largarei. O quê? Pararam ambos e olharam-se mutuamente como se estivessem se medindo. De todas as suas histórias de meio bêbado, disse bruscamente Raskolnikov, concluí categoricamente que o senhor não só não abandonou as suas baixíssimas intenções a respeito de minha irmã, como são elas que mais o preocupam. Sei que a minha irmã recebeu essa manhã uma carta. O senhor, durante todo este tempo, não fez outra coisa senão agitar-se no desassossego. Pode ser que por enquanto o senhor tenha encontrado alguma mulher, mas isso não quer dizer nada. Eu quero me convencer pessoalmente. Teria sido difícil para Raskolnikov precisar o que desejava naquele momento e o que gostaria de ter certeza. Não há dúvida, o senhor, pelo visto, quer que eu chame já um policial? Pois chame. Pararam novamente por um momento em um frente ao outro. Finalmente o rosto de Svidrigailov mudou de expressão. Depois de ter se convencido de que as suas ameaças não assustavam Raskolnikov, adotou de súbito um semblante muito jovial e amistoso. O senhor é forte. Eu não quis falar do seu caso intencionalmente, embora a curiosidade me torture. É um caso fantástico. Queria deixar isso para outra vez, mas o senhor de fato é capaz de irritar um morto. Seja, iremos. Só que antes vou lhe dizer uma coisa, tenho de ir para casa, ainda que apenas por um momento. Buscar dinheiro, depois fecho o quarto, chamo uma carruagem e vou passar a tarde nas ilhas. Que interesse tem em me seguir? Porque eu também tenho de ir, não ao seu quarto, mas ao de Sofia Semyonovna. Semyonovna. Pedi desculpas por não ter ido ao enterro. Como quiser, mas Sofia Semyonovna não está em casa. Foi levar os pequenos na casa de uma senhora de idade, minha conhecida, uma antiga amiga que dirige algumas instituições para órfãos. Essa senhora ficou encantada comigo quando eu levei o dinheiro correspondente aos 3 pequeninos de Ekaterina Ivanovna e, além disso, dei uma quantia à instituição. E, por fim, contei a ela a história de Sofia Semyonovna em todos os seus detalhes e sem esconder nada. Surtiu um efeito extraordinário, e foi assim que disseram a Sofia Semyonovna que fosse hoje mesmo direto ao hotel onde a referida senhora se encontra atualmente de regresso do seu veraneio. Não faz mal, seja como for, eu irei. Como quiser, só que eu não posso acompanhá-la. O que eu teria a fazer ali? Olha, já chegamos na minha casa. Agora me diga, eu tenho certeza de que o senhor me olha com suspeita pela simples razão de eu ter sido tão delicado que até agora não o importunei com perguntas, entende? Isso lhe parece um pouco fora do normal. Seria capaz de apostar qualquer coisa que é isso. É a retribuição pelas delicadezas. E ficou escutando atrás das portas.
Ah, então era isso. E Svidrigailov desatou a rir. Já estava admirado de que no fim de tudo se esquecesse desse comentário. Haha, eu já sabia alguma coisa sobre aquilo que o senhor naquele momento ali estava contando para Sofia Semyonovna, mas no entanto não cheguei a entender tudo. Talvez eu seja um indivíduo atrasado e incapaz de entender o que quer que seja. Explique-me, por amor de Deus, meu amigo, esclareça com as novíssimas teorias. O senhor não pode ter ouvido nada, está mentindo. Não é disso que eu estou falando, não é disso que eu estou falando, embora aliás tenha ouvido alguma coisa. Não, eu me refiro ao fato de que o senhor está sempre se queixando. Sim, queixando-se. O Schiller que há dentro do senhor o atormenta o tempo todo. E o senhor vem me dizer agora que não escute atrás das portas. Nesse caso, vá imediatamente à delegacia e explique com 1000 demônios que isto e mais aquilo aconteceu a mesma coisa, um leve erro nas minhas teorias filosóficas. Se tem certeza de que não se pode escutar atrás das portas, mas que se pode matar a mão armada uma velha que nos incomoda, então fuja o mais depressa possível para algum lugar da América. Corra, rapaz. Pode ser que ainda haja tempo. Falo com toda sinceridade. Tem dinheiro russo? Eu lhe darei para a viagem. Nem de longe penso numa coisa dessas, respondeu Raskolnikov enfadado. Compreendo. E aliás, não se preocupe, se não quiser, não fale. Compreendo os problemas que deve ter. Morais, não é verdade? Problemas que dizem respeito ao homem, ao cidadão, não é verdade? Mas o senhor já não os pôs de lado? Por que se preocupa agora com eles? Além disso, o que significa isso de cidadão e de homem? Se fosse assim, não devia ter se metido nessa embrulhada. Ninguém deve se jogar em nenhuma empreitada superior às suas forças. Olhe, meta uma bala na cabeça. O que? Não quer? Pelo que vejo, o senhor quer me provocar para que eu vá embora e o deixe em paz. Que homem singular. Mas já que estamos aqui, entre e suba a escada. Veja, aqui é a entrada do quarto de Sofia Semyonovna. Está vendo como não há ninguém? O quê? Não acredita? Então pergunte aos Capernaumov. Ela deixa sempre a chave com eles. Aqui está a senhora Capernaumova em pessoa. Que? É um pouquinho surda. Saiu? Onde foi? Aí está. Ouviu? Saiu e só voltará para casa ao fim da tarde. Então não quer vir? Bem, já estamos em minha casa. A senhora Reslit também não está. É uma mulher que anda sempre para cá e para lá, mas é uma boa pessoa, posso garantir. Talvez lhe fosse útil se o senhor tivesse juízo. Mas vamos. Dê-me licença por um momento. Entro e tiro um título de 5% do gabinete. Olha o quanto me resta ainda, que ainda hoje será trocado em dinheiro moeda. Viu? Não quero mais perder tempo. Fecho o escritório, fecho o quarto e cá estamos outra vez na escada. Bem, quer que tomemos uma carruagem? Olha, eu vou para as ilhas. Não lhe agradaria dar um passeio de carruagem? Vou tomar essa caleche que vai me levar a Yelagin. Quer ir? Não quer? Está cansado? Venha, vamos dar um passeiozinho. Parece que vai chover, mas não tem importância. Levantaremos a capota. Svidrigailov já subira na calete. Raskolnikov pensou que as suas suspeitas, pelo menos naquele momento, não tinham fundamento. Sem responder uma palavra, deu meia volta e dirigiu-se ao mercado do feno. Se ao menos tivesse virado a cabeça no caminho, teria podido ver que Svidrigailov, depois de fazer um trajeto de uns 100 passos apenas, pagou ao cocheiro e apiou. Mas não viu nada e dobrou a esquina. Uma profunda repugnância o impelia a se afastar de Svidrigailov. O que eu poderia esperar, nem que fosse por um momento desse tipo ordinário, desse pervertido, vil, sedutor e patife, exclamou involuntariamente. De fato, Raskolnikov pronunciou esse juízo demasiado depressa e levianamente. Havia alguma coisa na maneira de Svidrigailov se comportar que pelo menos lhe conferia uma certa originalidade, para não dizer o mistério. No que dizia respeito à sua irmã, Raskolnikov ficou convencido, apesar de tudo, de que Svidrigailov não a deixaria em paz. Mas como era aborrecida e insuportável para ele pensar em tudo isso... Como de costume, assim que se ficou só e andou 20 passos, afundou-se em reflexões. Quando chegou à ponte, parou junto do peitoril e pôs-se a olhar para a água, e entretanto a Avdotya Romanovna chegara junto dele. Esbarrou com ela a entrada da ponte, mas passou ao largo sem vê-la. Dunietka nunca o encontrara assim, na rua, e ficou desorientada e até assustada. Parou sem saber se deveria chamá-lo ou não. Subitamente viu Svidrigailov, que via muito ligeiro do lado do mercado do feno. Mas pelo visto ele estava se aproximando misteriosa e cautelosamente. Não atravessou a ponte e parou de um lado, na calçada, esforçando-se o máximo possível para que Raskolnikov não o visse. Já vira Dunia há algum tempo e fazia-lhe sinais. Parecia a ela que, com aqueles sinais, ele lhe pedia que não chamasse o irmão, que o deixasse em paz, e foi se aproximando por outro lado do lugar onde ela estava. Foi o que Dunia fez. Devagarzinho passou por trás do irmão e aproximou-se de Svidrigailov. Vamos sair daqui o mais depressa possível, disse-lhe Svidrigailov em voz baixa. Não quero que Rodion Romanovich saiba desse nosso encontro. Acabo de me encontrar com ele perto daqui numa taberna, onde ele foi me procurar e tive de me livrar dele quase à força. Ele sabe da carta que eu lhe escrevi e suspeita de alguma coisa. A senhora com certeza não lhe disse nada, mas se não foi a senhora, quem poderia ter sido? Já viramos a esquina, interrompeu Dunia. Agora o meu irmão já não pode nos ver. Aviso-o de que não irei mais longe na sua companhia. Diga-me tudo aqui, tudo isso pode ser dito também em plena rua. Em primeiro lugar, é impossível falar disso na rua. E além do mais, temos de ouvir Sofia Semyonovna. E finalmente, tenho de lhe mostrar alguns documentos. Bom, em resumo, se não concorda em vir à minha casa, não vou lhe contar nada e vou embora agora mesmo. Peço-lhe a propósito que não se esqueça de que estou de posse de um segredo curiosíssimo do seu queridíssimo irmão.
Dunia parou indecisa e fixou um olhar penetrante em Svidrigailov. Mas de que tem medo? Observou ele tranquilamente. Aqui não é a aldeia, e na aldeia a senhora me faz mais mal do que eu a senhora, por isso... Sofia Semyonovna já sabe? Não, eu não lhe disse nenhuma palavra, e além disso não tenho certeza se ela estará em casa neste momento, embora esteja provavelmente. Hoje teve que tratar do enterro da madrasta, não é um dia muito adequado para ir visitá-la. Por agora não quero falar disso a ninguém, e até já estou arrependido de certa maneira de ter sido franco. Neste campo, a mais leve imprudência equivale a uma delação. Olha, eu moro aqui, nesta casa em frente. Este é o porteiro do prédio, ele me conhece muito bem. Veja como já está me cumprimentando. Vê que estou acompanhado de uma senhora e com certeza já deve ter fixado o seu rosto, o que é bom para a senhora, uma vez que tem tanto medo e suspeita de mim. Desculpe lhe falar com tanta franqueza. Eu sou inquilino da casa. Sofia Semyonovna e eu vivemos parede a parede. Ela também subaluga. Está com medo como uma criança? Eu inspiro assim tanto medo? O rosto de Svidrigailov se contraiu num sorriso indulgente, mas que não chegou a se definir completamente. Seu coração pulsava e faltava-lhe a respiração. Falava com voz forte de propósito para disfarçar sua crescente emoção, mas Dunia não notou essa agitação especial. Estava irritada por aquela observação sua de que ela tinha medo como uma criança e de que ele lhe inspirava terror. Embora saiba muito bem que o senhor é um homem desonesto, não tenho medo do senhor de maneira nenhuma. Vá em frente, disse aparentemente tranquila, embora seu rosto estivesse muito pálido. Svidrigailov parou diante do quarto de Sônia. Deixe-me ver se ela está em casa. Não, que fiasco. Mas eu sei que não vai demorar a regressar. Estava apenas para ir ver uma senhora por causa dos orfãozinhos. A mãe deles morreu. Eu entrei no assunto e tomei providências. Se Sofia Semyonovna não tiver regressado dentro de 10 minutos, eu a mandarei hoje mesmo à sua casa se quiser. Bem, aqui está o meu número. Aqui estão os meus 2 aposentos. Atrás dessa porta vive a minha senhoria, a senhora Reslit. Agora olhe para cá, porque vou lhe mostrar os meus principais documentos. A porta do meu quarto de dormir dá para 2 quartos que estão completamente vazios, que estão para alugar. Estas são, mas é preciso que repare com mais atenção. Svidrigailov alugara 2 quartos mobiliados bastante espaçosos, pessoal. Dunetka examinou-os desconfiada, mas não observou nada de particular nem no mobiliário, nem na disposição dos quartos, embora pudesse ter reparado muito bem em alguma coisa, por exemplo, que o quarto de Svidrigailov ficava entre outros 2, quase completamente desabitados. A entrada não era diretamente pelo corredor, mas por 2 quartos pertencentes à senhoria e que estavam quase vazios. Do seu quarto de dormir, Svidrigailov, abrindo uma porta fechada com uma chave, mostrou a Dunetka aquele quarto desocupado que estava para alugar. Dunetka ficou parada à entrada sem compreender por que ele a convidava a olhar, mas Svidrigailov apressou-se a lhe explicar. Vamos lá. Venha, olhe para o lado de lá, para esse outro quarto grande. Repare nessa porta, está fechada a chave. Junto da porta uma cadeira que é o único móvel existente no quarto. Fui eu quem a trouxe para cá do meu quarto para poder escutar mais comodamente. Olhe, a mesa de Sofia Semyonovna fica bem atrás da porta. E ela sentou-se ali para conversar com Rodion Romanovich. Eu aqui sentadinho na minha cadeira fiquei a escutá-los durante 2 noites seguidas durante 2 horas. E é claro que alguma coisa fiquei sabendo que lhe parece... Ficou escutando? Sim, fiquei escutando. Agora venha para os meus aposentos. Aqui não há onde sentar. Levou outra vez a Avdotya Romanovna para o seu primeiro quarto que fazia as vezes de sala e ofereceu-lhe uma cadeira. Ela se sentou na outra extremidade da mesa, pelo menos a 1,5 metro de distância, mas nos seus olhos brilhava aquele mesmo fogo que tanto assustara Dunetka em outra época. Ele estremeceu e tornou a olhá-lo com muito medo. Foi um gesto involuntário, era evidente que não queria deixar transparecer a sua desconfiança. Mas a solidão do quarto de Svidrigailov acabou por impressioná-la. Quis perguntar se a senhoria estava em casa, mas não o fez, por orgulho. Além disso, outro sofrimento incomparavelmente maior do que o medo por si mesma dilacerava o seu coração. Era uma tortura insuportável. Aqui está a sua carta, disse colocando-a em cima da mesa. É possível aquilo que escreveu nela? O senhor alude a um crime que o meu irmão teria cometido. Alude a isso com demasiada clareza, não vai ter o atrevimento de negar isso. Sabe que antes eu já tenho ouvido essa história estúpida e não acreditei em nenhuma palavra dela? Essa suspeita é relés e ridícula. Eu conheço essa história como e quem a inventou. Não é possível que o senhor tenha alguma prova da sua veracidade. O senhor prometeu me provar, então fale. Mas fique sabendo desde já que não vou acreditar no senhor, não vou. Dunetka disse tudo isso precipitadamente e sem pensar, e por um instante as cores afluíram ao seu rosto. Se não acreditasse, por que teria vindo comigo até aqui? Por quê? Por simples curiosidade? Não me torture. Fale, fale. Não preciso dizer que é uma mulher corajosa. Juro que eu pensei que a senhora iria pedir ao senhor Razumikin que a acompanhasse até aqui, mas não o vi nem no seu lado nem perto da senhora e olhei com atenção. Ótimo, isso significa que está empenhada em salvar Rodion Romanovich. Aliás, na senhora tudo é divino. O que vou dizer a respeito de seu irmão, a senhora mesma acabou de ver. Então, que tal? Mas é nisso unicamente que o senhor se baseia? Não, não é nisso. Mas nas próprias palavras dele. Olhe, ele veio 2 noites seguidas visitar Sofia Semyonovna. Já lhe mostrei o lugar onde eles conversaram. Ele fez uma confissão integral. É um criminoso. Matou uma velha, viúva de um funcionário, usurária, a qual levava coisas para empenhar. E também matou também a irmã dela, uma revendedora chamada Elisavieta, que entrou inesperadamente na casa quando ele acabara de assassinar a outra. Matou as duas com uma machadinha que levava junto. Matou-as para roubá-las e roubou, ficou com o dinheiro e com os objetos.
com uns objetos. Tudo isso ele mesmo contou palavra por palavra para Sofia Semyonovna, que é a única que sabe o segredo, mas que não teve a menor participação no crime, nem por palavras, nem por ações, e até pelo contrário. Isso causou a ela o mesmo horror que a senhora neste momento. Fique tranquila, ela não o denunciará. Isso não pode ser, balbuciou Dunietka, pálida de lábios exângues, respirando com dificuldade. Isso não pode ser, não existe nenhuma, nem a mínima razão, motivo algum. Isso é mentira, isso é mentira. Ele roubou, e essa é toda a razão. Ficou com dinheiro e com objetos. Segundo ele mesmo confessou, não usou nem o dinheiro nem os objetos, mas enterrou-os em algum lugar, debaixo de uma pedra onde ainda se encontram, porque não se atreveu a usá-los. Mas será possível que ele foi capaz de roubar, de fato? Será que a intenção dele não era outra? Exclamou Dunietka, saltando do seu lugar. O senhor o conhece, falou com ele? Acha que ele pode ser um ladrão? Parecia implorar Svidrigailov, todo o seu medo desaparecera. Nisso, Avdotya Romanovna, há milhares e milhões de combinações e categorias. Há ladrões que roubam e sabem que estão cometendo um ato vil. Ouvi falar de um indivíduo decente que assaltou um correio, e quem sabe pode ser que ele acreditasse no fundo que havia praticado uma ação digna. É claro que, se a senhora me ouvisse dizer, teria acontecido a mesma coisa, não acreditaria. Mas nos meus ouvidos não tenho outro remédio senão acreditar. Ele explicou também os motivos a Sofia Semyonovna, mas ela a princípio também não queria acreditar nos seus ouvidos, até que acabou acreditando em seus olhos, em seus próprios olhos. Ele contou a ela pessoalmente. Mas quais foram os motivos? É uma longa história, Avdotya Romanovna. Trata-se, não sei como lhe explicar, de uma teoria especial criada por ele, pela qual se pode, por exemplo, considerar lícito um só crime desde que tenha um bom motivo, Um só crime e sem ações boas. Não há dúvida, é humilhante para um jovem com méritos e comensurável amor próprio saber que, se tivesse 3.000 rublos, toda a sua carreira, todo o seu futuro, a sua vida inteira tomaria outro rumo e, no entanto, não tem esses 3.000 rublos. Acrescente a isso o mau humor causado pelo frio, o cubículo estreito, os farrapos, o reconhecimento claro da sua brilhante posição social e, além disso, da posição da mãe e da irmã. O pior de tudo é a vaidade, o orgulho e a vanglória, embora no fim das contas, Deus é quem sabe a verdade. É possível que ele tenha boas inclinações, porque fique sabendo que eu não o culpo, não vá pensar. Isso não compete a mim. No meio disso tudo há também uma teoria dele pessoal, segundo a qual os homens se dividem em seres materialistas e em seres especiais. Isto é, em indivíduos para os quais, pela sua alta posição, a lei não foi escrita, antes pelo contrário, são eles quem ditam a lei aos outros homens, isto é, aos materialistas, ao povo. Essa é a sua teoria, contra a qual não há nada a dizer. É uma teoria como qualquer outra. É uma frase aqui no francês original. Napoleão atrai muito, quer dizer, encantava especialmente a ele que uns tantos seres geniais não se detivessem perante um só crime e passassem por cima dele sem pararem para pensar sobre o fato. Pelo visto, ele imaginou que era um desses homens geniais, isto é, acreditou nisso durante algum tempo, sofreu muito e agora sofre também ao pensar que soube escrever a sua teoria sim, mas que não é capaz de saltar a barreira sem pensar sobre o caso, isto é, que não é um homem genial. Bom, isso, para um rapaz com amor próprio, também é humilhante, sobretudo hoje em dia. Será que ele nega todo o sentimento moral? Será que ele é assim? Ah, Avdotya Romanovna agora anda tudo revirado, embora no fundo nunca tenha havido tanta ordem. Os russos, de maneira geral, são gente de visão ampla, como a sua terra, e muito propensos para o fantástico, para o desordenado. Mas, infelizmente, trata-se de uma amplitude sem generalidade especial. E lembre-se das vezes em que falamos dessas coisas e desse assunto sentados à noite no terraço do jardim, depois do jantar. E mais, a senhora me censurava por essa tal amplitude. Quem sabe se, enquanto nós falávamos lá dessas coisas, ele aqui, deitado sobre o divã, não está meditando sobre a sua teoria. Entre nós, sobretudo nas classes cultas, não existe uma tradição sagrada, Avdotya, a quem a encontre nos livros, ou tire algo desse gênero da história. Mas isso os eruditos costumam fazer, e repare, eles são tão antiquados que as pessoas comuns até os acham indecentes. Aliás, já sabe a minha opinião em termos gerais. Eu não culpo absolutamente ninguém. Eu vivo na ociosidade e não passo disso. Mas já falamos desse assunto mais de uma vez. Até tive a sorte de interessá-la com as minhas opiniões, mas está muito pálida, Avdotya Romanovna. Conheço a teoria dele. Eu ali no artigo que ele publicou numa revista acerca dos indivíduos aos quais tudo é permitido. Foi Razumikin quem me deu para ler. O senhor Razumikin? Um artigo do seu irmão? Numa revista? Então tinha escrito um artigo. Pois eu não sabia. Olha, deve ser interessante. Mas onde vai, Avdotya Romanovna? Vou ver Sofia Semyonovna. Disse Dunia com voz fraca. Por onde é que se vai ter ao quarto dela? Pode ser que já tenha voltado. Tenho de vê-la sem falta imediatamente. Talvez ela... Sofia Semyonovna só voltará à noite. É o que eu suponho, perdão. Ou vinha muito cedo ou mais tarde. Ah, como tu mentes. Agora veja que tu mentiste. Tudo o que disseste é mentira. Eu não acredito em ti. Não acredito em ti. Gritou Dunietka, completamente desorientada, fora de si. Nesta altura, conforme o texto, Dunietka passa a tratar Svidrigailov por tu.
Quase desmaiada, deixou-se cair numa cadeira que Svidrigailov se apressou a aproximar dela. O que aconteceu, Avdotya Romanovna? Aqui tem água, beba um golinho, salpicou-a com água. Dunietka estremeceu e voltou a si. Ficou muito impressionada, murmurou Svidrigailov, franzindo o senho. Avdotya Romanovna disse em voz alta, sossegue, sossegue. Olha que ele tem amigos. Nós vamos salvá-lo, vamos salvá-lo. Quer que eu o leve comigo para o estrangeiro? Eu tenho dinheiro, em 3 dias lhe arranjo um passaporte, e quanto ao fato de ter matado ou não, ainda pode praticar muitas boas ações e tudo ficará compensado, tranquilize-se, ainda pode ser um grande homem, mas, vamos, o que aconteceu? Como se sente? Homem malvado, ainda ri, leve-me daqui. Para onde? Para onde? Até ele. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Para onde dá essa porta fechada? Entramos aqui por essa porta e agora está fechada a chave. Como é que teve a oportunidade de fechá-la a chave? Não era conveniente que dos outros quartos ouvissem a nossa conversa? Eu não estou rindo de maneira nenhuma. Só falar disso já me aborrece, mas vamos ver. Onde é que a senhora vai assim? Quer entregá-la às autoridades? Ficará furioso e irá ele mesmo se entregar. Não sabe que já o seguem, que não perdem a pista dele? A única coisa que a senhora conseguirá é que o entreguem. Olhe, eu acabei de vê-lo e de falar com ele. Ainda é possível salvá-lo? Espere, sente-se. Pensaremos os dois juntos. Foi precisamente para isso que ele pedi este encontro, para falarmos disso a sós e pensarmos melhor no caso. Mas sente-se. Mas como é que o senhor pode salvá-lo? Dunia sentou-se. Svidrigailov sentou-se junto dela. Tudo depende da senhora e só da senhora. Começou de olhos chamejantes, quase em voz baixa, precipitadamente, e até sem atinar algumas vezes com as palavras. Dunia, assustada, afastou-se um pouco dele. Além disso, ele tremia todo. Da senhora. Uma palavra sua e ele está salvo. Eu vou salvá-lo. Eu tenho dinheiro e amigos. Resolverei isso imediatamente e arranjo também um passaporte. E a sua mãe? Que lhe interessa, Razumikin? Eu a amo tanto. Amo-a infinitamente. Deixe-me beijar, ao menos, a fimbria da sua saia. Deixe. Não posso suportar o barulho que ela faz. Basta que me diga, faz isto, que eu farei imediatamente. Farei o impossível. Naquilo que a senhora acreditar, eu acreditarei. Farei tudo, tudo. Farei tudo. Não me olhe dessa maneira. Não sabe que me mata? Estava começando até a delirar. De súbito, foi como se lhe tivesse subido qualquer coisa à cabeça. Dunia saltou da cadeira e correu para a porta. Abram, abram! Gritou, chamando as pessoas e batendo na porta com as mãos. Abram, mas não há ninguém aqui? Svidrigailov levantou-se e deu conta de tudo. Um sorriso maldoso e sarcástico assomou imediatamente aos seus lábios ainda trêmulos. Não há ninguém em casa. Disse em voz baixa e lentamente. A senhoria saiu e é inútil gritar assim. Não conseguirá nada além de agitar-se em vão. Onde está a chave? Abre imediatamente, seu canalha. Perdi a chave, não consigo encontrá-la. Ah, então apela para a violência, exclamou Dunia. Empalideceu como uma mota e atirou-se para um canto onde se protegeu com o suporte de vela que se encontrava à mão. Não gritava, mas fulminava o seu algoz com os olhos e seguia todos os seus movimentos com atenção. Svidrigailov também não se mexia do seu lugar e estava de pé em frente a ela no outro extremo do quarto. Parecia perfeitamente sob controle, mas o seu rosto estava tão pálido como há pouco. O seu sorriso sarcástico não o abandonara. A senhora acaba de falar em violência, Avdotya Romanovna. Sendo assim, pode calcular como eu devo ter tomado bem as minhas providências. Sofia Zemanovna não está em casa. Os Kapernaumov estão muito longe daqui, a 5 quartos fechados entre nós. Finalmente eu sou mais forte do que a senhora e não tenho medo de nada, porque a senhora não poderá me denunciar, pois não vai querer provocar assim a ruína de seu irmão, além de que ninguém acreditaria na senhora. Ora, por que essa mulher foi à casa de um homem sozinha? Por isso, ainda que provocasse a ruína de seu irmão, nada provaria. É muito difícil provar violência, Avdotya Romanovna. Canalha, balbuciou Dunia com indignação. Como quiser, mas lembre-se de que eu falo apenas por hipótese. Segundo a minha convicção pessoal, a senhora tem razão de sobra. A violação é uma indignidade. Só queria dizer que, em sua consciência, não teria nada de se censurar. Se bem que, de boa vontade, conforme lhe propus, nada mais teria acontecido, senão que a senhora simplesmente teria se rendido perante as circunstâncias, perante a força, se é que quer teimar em manter essa palavra. Pense nisto. O destino do seu irmão e da sua mãe estão nas suas mãos. Eu serei seu escravo, toda a vida. Por isso, repare, estou aqui à espera. Svidrigailov sentou-se no divã, a 8 passos de Dunia. Ela já não tinha a menor dúvida a respeito da sua inflexível decisão. Além disso, ela o conhecia. De repente, puxou de um revólver, carregou-o e apoiou a mão que segurava o revólver em cima da mesinha. Svidrigailov soltou do seu lugar. Ah, então é assim, exclamou assombrado, mas sorrindo malevolamente. Então agora o caso toma outro aspecto e tira um peso de cima de mim, Avdotya Romanovna. Será que foi o senhor Razumikin que lhe deu? Ah, mas é o meu revólver, um velho amigo, e eu o procurei tanto. Pelo visto, as lições que tive a honra de lhe dar na aldeia surtiram efeito. Não é o teu revólver, mas o de Marfa Petrovna que tu assassinaste, bandido. Tu não tinha nada teu naquela casa. Não tinhas nada teu naquela casa. Tu não tinhas nada teu naquela casa. Fiquei com ele quando comecei a suspeitar do que eras capaz. Se te atreveres a dar um passo, eu juro que te mato. Dunia estava desorientada e empunhava o revólver carregado. Bem, e o seu irmão? Pergunto por curiosidade, perguntou Svidrigailov, ainda imóvel em seu lugar. Podes denunciá-lo se quiseres. Não te mexas, não avança. Envenenaste a tua mulher, eu sei. Tu também és um assassino. Tens certeza de que eu envenenei Marfa Petrovna? Foste tu. Tu mesmo me falaste de um veneno. Sei que andaste à procura dele. Tu tinhas preparado. Foste tu e só tu, canalha.
Supondo-se que isso fosse verdade, teria sido por tua causa. Tu é que serias a culpada. Tu estás mentindo. Eu nunca suportei te ver, nunca. Ah, Avdotya Romanovna, pelo visto já te esqueceste de como te inclinavas para mim no entusiasmo da catequese, toda embevecida. Eu via nos teus olhos. Tu te lembras daquela noite de lua em que até um rouxinol cantava? Estás mentindo. O furor brilhava nos seus olhos. Tu mentes, caluniador. Eu minto? Bem, suponhamos que eu esteja mentindo. Sim, eu menti. Não convém às mulheres recordar-lhes certas pequenas coisas e pôr-se a rir. Sei que és capaz de atirar em mim, minha linda ferazinha. Vamos, então atira. Duna ergueu o revólver e, mortalmente pálida, o lábio inferior tremendo com seus grandes olhos negros que chispavam como brasas, apontou e ficou à espera do primeiro movimento do homem. Ele nunca a vira tão bela. O fogo que os seus olhos expediam no momento de erguer o revólver atingiu-o com uma queimadura e seu coração se apertou de dor. Deu um passo e ouviu-se um disparo. A bala passou roçando os cabelos dele e foi dar atrás das suas costas na parede. Ele parou, sorrindo tranquilamente. A vespa me picou. Tinha apontado para minha cabeça. Mas o que é isto? Sangue? Tirou o lenço para enxugar o sangue que corria em um fio grosso pela têmpora direita. Provavelmente a bala tinha arranhado a pele do crânio dele. Duna largou o revólver e ficou olhando para Svidrigailov, não com medo, mas com uma imensa perplexidade. Parecia não compreender o que acabara de fazer, nem o que acontecera. Bem, falhou. Atire outra vez, estou aqui à espera. Disse tranquilamente Svidrigailov sem deixar de sorrir, mas com uma expressão toda sombria. Se não terei tempo para agarrá-la antes que carregue a arma. Dunietka estremeceu, carregou às pressas o revólver e ergueu-o de novo para o alto. Deixe-me, disse desolada. Juro-lhe que vou atirar de novo. Eu te mato. Vamos, a 3 passos de distância é impossível não matar, mas se não me matar, então os seus olhos brilhavam e deu mais 2 passos. Dunietka disparou, mas o tiro não saiu. Carregou mal, não importa, ainda tem uma bala. Carregue-o, que eu espero. Estava parado diante dela a 2 passos de distância. Esperava e olhava para ela com uma selvagem decisão, com os olhos inflamados de paixão, fixos. Duna compreendeu que ele preferia morrer do que deixá-la, e não tinha dúvida de que o mataria agora que ele estava a 2 passos. De repente, largou o revólver. Largou-o! Exclamou Svidrigailov, atônito, e respirou profundamente. Parecia que alguma coisa tinha sido tirada de súbito de cima de seu coração. E era talvez mais do que o simples peso do terror da morte, embora fosse provável que se desse conta disso naquele instante. Era a libertação de outro sentimento mais lúgubre e sombrio que ele mesmo não conseguia definir, por mais que se esforçasse. Aproximou-se de Dunia e suavemente envolveu a cintura com as mãos. Ela não se opôs, mas tremendo como uma folha de uma árvore, olhou com olhos implorativos. Ele quis dizer alguma coisa, mas não fez mais do que crispar os lábios, como se não fosse capaz de articular um som. Me deixa, disse Dunia implorante. Svidrigailov estremeceu. Aquele "me" foi pronunciado de maneira diferente da anterior. Então não me queres? Perguntou-lhe com medo. Dunia moveu negativamente a cabeça. E não poderá? Nunca? Balbuciou ele com desespero. Nunca, murmurou Dunia. Houve um momento de medo e de muda batalha na alma de Svidrigailov e ele olhou para a mulher com uma expressão indescritível. Indescritível. De repente deixou cair a mão, deu meia volta, dirigiu-se rapidamente para a janela e ficou parado diante dela. Passou-se um instante. Aqui está a chave. Tirou-a do bolso esquerdo do casaco e colocou-a atrás de si, em cima da mesa, sem se virar nem olhar para Dunia. Tome-a e sai imediatamente. Olhava teimosamente para a janela. Dunia aproximou-se da mesa para pegar na chave. Imediatamente, repetia Svidrigailov sem fazer um movimento e sem se voltar. Mas percebia-se que naquele imediatamente vibrava um tom terrível. Foi o que pareceu a Dunia, que pegou a chave, correu para a porta, abriu rapidamente e saiu do quarto. Passado um minuto, como louca, sem saber porquê, pôs-se a correr para o canal e dirigiu-se à ponte. Svidrigailov permaneceu de pé junto da janela durante 3 minutos, até que por fim, devagarzinho, voltou-se, deu uma olhada ao seu redor e tranquilamente levou a mão à testa. Um estranho sorriso contraiu seu rosto, um pobre sorriso triste e desesperado. O sangue que já coagulara ficou empapado sobre a tua mão. Olhou para o sangue com ódio, depois molhou o lenço e estancou a têmpora. De súbito, o revólver que Dunia largara, que estava ali no chão, junto da porta, chamou sua atenção. Pegou-o e pôs-se a examiná-lo. Era um revólver pequeno, de bolso, de 3 tiros, de fabricação antiga. Ainda lhe restavam 2 carregadores e uma bala. Ainda podia disparar uma vez. Refletiu um momento, guardou o revólver no bolso, pegou o chapéu e saiu. Capítulo 6. Naquela noite, andou por várias tabernas e espeluncas de uma para outra. Numa delas encontrou Katia, que estava cantando outra canção própria das pessoas humildes, alusiva a alguém mau e tirano que tinha ousado a beijá-la. Svidrigailov deu de beber a Katia, ao rapaz do realejo, aos cantores, aos criados e a 2 escrituráriozinhos. Conversou especialmente com os 2 escrituráriozinhos porque tinham o nariz torto. Um tinha o nariz torcido para a direita e o outro para a esquerda, o que impressionou Svidrigailov. Até que por fim o levaram a um parque de diversões, onde pagou a eles a entrada. Nesse parque havia um pequeno abeto,
muito delgado, de uns 3 anos, e 3 arbustos. Além disso, havia ali um lugar chamado Vauxhall, mas que na realidade era uma taberna, denominação inglesa de subúrbio transformada em parque de diversões, onde também se podia tomar chá, e havia ainda algumas mesinhas e candeeiros pintados de verde. Alegravam o público um coro de cantoras repugnantes e um alemão de Munique, embriagado com jeito de camponês, de nariz vermelho, mas sem saber porquê, muito triste. Os escriturários começaram a se envolver em discussões com outros escriturários que encontraram por ali, e começou uma grande discussão. Svidrigailov foi escolhido por eles como árbitro. Julgou-os em um quarto de hora, mas eles gritavam tanto que não havia meio de averiguar nada ao certo. Um deles roubara alguma coisa e vender a um judeu, mas depois de ter vendido não queria repartir a importância com o companheiro. Verificou-se finalmente que o objeto vendido era uma colherzia de chá que pertencia à casa, ele a apanhara ali. E o caso começou a tomar proporções aborrecidas, e Svidrigailov pagou o valor da colher, levantou-se e abandonou o parque. Eram cerca de 10 horas, e durante todo esse tempo não bebera nem uma gota de vinho. E no Vauxhall só tinha tomado chá e apenas por obrigação. Estava uma noite pesada e sombria. Às 10 horas começaram a se erguer por todo lado nuvens terríveis, um trovão ribombou e começou a chover caudalosamente. A água caía não em gotas grossas, mas como verdadeiras torrentes que se precipitavam sobre a terra. Os relâmpagos brilhavam a cada momento e duravam um tempo de contar até 5. Molhado até os ossos, encaminhou-se para casa, entrou, fechou a porta, abriu o gabinete, tirou todo o seu dinheiro de dentro e rasgou 2 ou 3 papéis. A seguir, meteu o dinheiro nos bolsos, começou a mudar de roupa, mas depois de olhar para a janela e ouvir a tempestade e a chuva, deixou cair as mãos, pegou o chapéu e saiu sem fechar a porta. Encaminhou-se diretamente para o quarto de Sônia, que estava em casa. Não estava sozinha, os 4 filhinhos de Capernaumova estavam à sua volta. Sofia Semyonovna tinha convidado todos para tomar chá. Viu Svidrigailov entrar em silêncio e respeitosamente. Reparou com espanto em seu traje encharcado, mas não disse uma palavra. As crianças fugiam apavoradas. Svidrigailov sentou-se à mesa e pediu a Sônia que se sentasse ao seu lado. Ela se preparou timidamente para escutá-lo. É possível que eu vá para a América, Sofia Semyonovna, disse Svidrigailov, e como por conseguinte é muito provável que esta seja a última vez que nos vejamos, vim visitá-la para concluir algumas determinações. Então foi visitar a tal senhora hoje? Já sei o que ela lhe disse, por isso não precisa me contar. Sônia fez um gesto e corou. Já sabemos como essa gente é. Quanto aos seus irmãozinhos, o caso está resolvido e o dinheiro foi posto em nome de cada um. E já o entreguei onde devia em boas mãos. Além disso, a senhora deve ficar com esses recibos, pode precisar deles. Aqui estão, guarde-os. De maneira que esse assunto já está resolvido. Aqui tem 3 títulos de 5%, ao todo 3.000 rublos. Isso eu dou à senhora, só à senhora, e não diga nada a ninguém, que ninguém chega a saber disso, por mais coisas que possa ouvir. Esse dinheiro é necessário para ti, porque viver como viveu até aqui, Sônia Semyonovna, é horrível e agora não é mais preciso. Fico muitíssimo grato ao senhor, bem como os pequeninos e a falecida, disse Sônia apressadamente. E se até agora ainda não lhe agradeci devidamente, não pense que... chega. Esse dinheiro eu lhe agradeço muitíssimo, Arkady Ivanovich, mas de fato agora não preciso dele. Para mim sozinha sempre teria o suficiente. Não considere isso uma ingratidão, mas já que é tão bondoso, este dinheiro é para a senhora Sônia Semyonovna. E deixe de cumprimentos, pois, além do mais, não tenho muito tempo. Ele será necessário. Rodion Romanovich tem à sua frente 2 caminhos. Ou mete uma bala na cabeça, ou raspa-se para a Vladimirka. Sônia olhou para ele, avidamente estremeceu. Vladimirka, expressão idiomática mandar a Asgalés, dava-se esse nome à condenação aos trabalhos forçados na Sibéria. Talvez seja um topônimo derivado de algum policial chamado Vladimir. Não se preocupe, eu sei tudo, da sua própria boca, e não sou tagarela, não direi a ninguém. O melhor que ele podia fazer seria se apresentar e confessar tudo. Atenuariam a pena dele. Bem, vamos ver, como é que vão ir para Vladimirka? Ele primeiro e a senhora depois? Assim? Dessa maneira? Bem, se for assim, isso quer dizer que vão precisar de dinheiro. Vão precisar de dinheiro para ele, compreende? Dar à senhora o mesmo que entregar a ele. Além disso, a senhora tinha prometido pagar a dívida dele para Amalia Ivanovna, segundo ouvi dizer. Mas como é que a senhora Sofia Semyonovna assume tais compromissos e deveres tão levianamente? Porque quem devia para essa alemã era Ekaterina Ivanovna e não a senhora. Por isso podia mandar a alemã passear. Não se pode viver assim neste mundo. Bem, agora escute. Se alguém lhe perguntar um dia por mim ou ao meu respeito, amanhã ou depois de amanhã, e vão perguntar com certeza, não fale nesta visita que eu lhe fiz, nem mostre a ninguém o dinheiro que acabo de lhe dar. E agora, até à vista, levantou-se da cadeira. Os meus cumprimentos a Rodion Romanovich. E a propósito, deu dinheiro a ele para guardar até o momento oportuno, ainda que seja para o Sr. Razumikin. Conhece o Sr. Razumikin? Com certeza deve conhecê-lo. É um bom rapaz. Leve o dinheiro amanhã ou quando tiver tempo, mas enquanto isso, guarde-o bem. Sônia levantou-se também e olhou para ele assustada. Queria lhe dizer alguma coisa, perguntar-lhe alguma coisa, mas nos primeiros momentos não se atrevia nem sabia como começar. De maneira que, como é que o senhor vai sair assim com essa chuva? Ora,
Então eu vou partir para a América e ter medo de chuva? Adeus, caríssima Sofia Zemanovna. Tenha muita saúde e viva muitos anos, porque há de ser muito útil a todos. A propósito, diga ao Sr. Razumikin que eu lhe mando cumprimentos. Diga-lhe assim, Arkady, vamos, Ivanovich Svidrigailov, apresenta-lhe os seus cumprimentos. Não se esqueça. Saiu deixando Sônia estupefata, assustada e possuída de uma vaga e aborrecida suspeita. Parar por aqui, pessoal, na página 540 da obra, tá? Na próxima leitura eu vou chegar até a página, eu pretendo chegar até a página 560, beleza? E aí, acho que vão faltar mais três vídeos. Isso mesmo. Muito obrigado a todos, até a próxima, falou!